coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de sexo, de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Sim. Bom dia, então, boa tarde, boa noite para você, dublador e dubladora de filme pornô, né? Testador e testadora de lubrificante íntimo, você profissional do sexo, seja doutor, seja universitário, sejam bem-vindos a uma nova temporada do podcast Coletivo Ser. Então, pessoal, hoje a gente retomou as nossas gravações e trazemos novidades. A gente finalizou a primeira temporada em abril, e gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes por tamanha receptividade e tamanho carinho que tiveram conosco. Já havíamos pensado numa segunda temporada anteriormente e com tantos pedidos que a gente acabou tendo, decidimos e confirmamos uma nova temporada e cheia de novidades, viu? Temos algumas novidades interessantes, começando com convidados. Nessa temporada decidimos que todo episódio, além de ter um representante do lugar de fala do tema, e também um especialista, ou pode ser um representante, ou um especialista desse tema que vamos abordar. Ou os dois. E seguindo aquele nosso jeitinho, né? Livre, leve e solto, baixo, sem escrúpulos e com muito humor. Bom, mantemos a nossa proposta aqui de oferecer um conteúdo sério, embasado em evidências científicas, né? Tão demodê nos dias atuais, mas de forma palatável, menos academicista, eu diria, focando em todos, nos especialistas, profissionais da área, leigos e curiosos também. Outra novidade é que a gente, a partir de agora, teremos as lives, né? Como conteúdo extra, em plataformas de interação também aumentaremos, vamos para o YouTube, para o Facebook, tem mais alguma, gente? O pessoal da produção diz que tem um tal de Xvideo, que a gente vai entrar também. Eu gosto, bem linkado à temática, eu acho. Bom, mas a gente vai entrar para comentar, né? Isso. Isso seria isso é um mercado. A gente vai manter vocês informados nas nossas páginas. Bom, o tema de hoje, para esse retorno, foi bastante solicitado por parte dos ouvintes, sejam das nossas redes sociais particulares ou da próprio canal do Coletivo Ser. É um tema bastante pertinente em se tratando das performances problemáticas e prejuízos sexuais. E como somos muito chiques e finas, né? Convidamos para esse momento um correspondente internacional, o Felipe Couto Gomes. Apresenta ele, Ber. Gente, gostaria de apresentar o Felipe. Felipe, não sei se vocês lembram, mas em um dos episódios que a gente é muito mandador de beijos, mandamos beijos para o Felipe de Portugal. É ele. Ele é médico. Ele é médico psiquiatra, trabalha com uso e abuso de substâncias, com saúde mental da população LGBT, trabalha também com profissionais do sexo, com imigrantes. Ele tem uma vida bem atarefada, né? E ainda escuta nosso podcast. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Agradeço muito, muito o vosso convite. Eu já vos disse, eu sou fã do vosso podcast. Gosto muito de vos ouvir. Então tenho a certeza que esta conversa vai ser muito
prazerosa. Vai haver aqui muito prazer envolvido neste tempo que vamos ficar juntos. Então, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Felipe. E agora os outros coletivers, né? Vamos dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para a população que nos ouve. Eu agora tenho um microfone dourado, né? Lindo. Vocês, ó, quem está assistindo a live pode ver o meu microfone dourado. Quem não está assistindo pode ouvir o som maravilhoso que ele produz. Muito obrigado, Compasso, pelo microfone dourado. Bom, gente, ficaram com tantos ciúmes do microfone do Bernardo que calaram a boca. Fiquei. O meu microfone não é dourado, ele é branquinho aqui, ó. Tamo junto. Ele veio junto com o meu celular, esse aí mesmo. Bom, boa tarde, estamos aqui nessa nova... Eu tô nervosa com esse negócio de live, tá tipo, me deixando nervosa. E esse negócio de convidado novo, pra mim tá aqui, assim, ó. E é isso, vamos lá, começando com um novo gás e seguimos juntos, tudo para dar certo. Vamos aí. Tereza? Eu acho que eu que precisava de um microfone, porque meu tom de voz é o mais baixo de todos, todo mundo reclama que não ouve o que eu falo, então vou me esforçar, Fica né? a dica, Compasso. Agora introduz o microfone, Tê. Mas é muito bom estar aqui nessa segunda temporada com vocês, né? E eu acho que a gente vai aprender muito com os convidados. Queria agradecer ao Felipe por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E é isso, né? Vamos ter novos conteúdos, muita coisa legal, muita coisa para a gente aprender e discutir. Acho que vai ser bem bacana. Estamos aqui hoje, né, começando uma nova temporada e a gente está meio ansioso porque a primeira foi muito legal, tudo diz que essa nova vai ser até melhor. E cada vez mais a gente vai também se entrosando, entendendo o funcionamento disso, né? Que é tudo muito novo pra gente. Comprando cada um seu microfone. E bora lá. Obrigada, Felipe, por ter vindo. Olá, a fada da parafilia. Tá ali a Carolina mandando beijos. Já sendo reconhecida essa fada. Olha, que legal, agora que eu vi. Viu que legal? Então, gente, começando então a nossa pauta de hoje, como havíamos comentado, será sobre sexo e drogas. E quarentena. Quarentena, né? Quarentena sempre entra. Sempre entra porque a gente tá, né, nesse momento. Quarentena nela, real, né? O Felipe não. Como assim? Você ainda tá na quarentena? Você ainda tá na quarentena? Nós aqui chamamos de desconfinamento. Nós estávamos no confinamento, estávamos todos fechadinhos em casa. E agora já estamos a retomar algumas coisas e a adaptar, tentando fazer o possível dentro deste contexto. Olha que inveja. Bom, para iniciarmos o papo, sugerimos aqui, Felipe, a primeira parte é por que a gente usa e acaba gostandinho de uma droga? O que acontece nessa relação, né, que nós estabelecemos com as substâncias? E para todo mundo, gente. Bem, há qualquer coisa na substância, não é? Que faz assim um certo clique na forma como o nosso cérebro funciona. E então tem a ver com a nossa estrutura biológica, vamos colocar assim, o momento da vida, a forma como também nós somos, não é? Aquilo que nos caracteriza, as dificuldades que nós temos. Muito também o contexto em que nós estamos, não é? Por exemplo, contextos mais difíceis em termos de desproteção económica, de desproteção social, e portanto são aqui muitos os fatores que vão mediar a nossa relação com substâncias. Pode ser uma relação de experimentar não gostar, experimentar gostar, experimentar ir usando muito tranquilamente em diversos contextos, fases da vida, usa, deixa de usar, volta a usar. E para algumas pessoas vai ser uma experiência mais complexa e não tão descontraída, vamos dizer assim. Para outras pessoas realmente vai ser um elemento de prazer, aquela expressão do lubrificante social. Vocês aqui devem gostar muito de termo lubrificante, não é? Lubrificante social e, portanto, entram aí as substâncias, não é? A maior parte de nós terá essa experiência de ter uma ou outra substância no seu dia-a-dia com este tipo de papel, aquele café que dá para despertar um bocadinho, ou então o café que é uma desculpa para sair e estar a conversar com alguém,
o cigarro, que é uma desculpa também para interromper qualquer coisa que não se gosta muito e ir fumar, o álcool que está presente quando se quer celebrar alguma coisa. Portanto, para a maior parte das pessoas, nada disto será muito novo, não é? Há aqui um ponto importante que me parece que liga com a questão do chemsex, que é quando falamos de drogas ilícitas. Quando falamos, então, de substâncias que não sabemos, não há garantias, digamos assim, de qualidade. Se compararmos com o álcool, nós sabemos mais ou menos como é que essas substâncias são processadas, os seus efeitos, porque há todo um sistema que as regula, não é? Há uma série de outras substâncias que estão fora desse sistema e então não há tanta informação, não é? Nomeadamente informação que ajuda as pessoas a gerir a forma como as consomem ou os consumos que vão fazendo. E outro ponto de ser uma substância ilícita em muitos países, isto varia. Em Portugal, por exemplo, nós desde há uns 15 anos que está despenalizado o porte, a posse de pequenas quantidades de substâncias. O que acontece às pessoas quando encontram uma autoridade policial nessa circunstância, a serem encaminhadas para algo que nós chamamos as comissões de dissuasão, em que se tenta não só passar aqui algum tipo de informação e mensagens sobre as substâncias, mas tentar perceber quais são as pessoas que beneficiariam em fazer a ligação com o sistema, que é aqui um dos focos principais do nosso modelo atual, reconhecer a importância de disponibilizar serviços de saúde mental dirigidos e que possam acompanhar pessoas que usam substâncias e que tenham dificuldades de diferentes tipos em relação às substâncias, não é? Portanto, não colocar as pessoas na prisão, não criminalizar, tentar fazer uma distinção entre o porte para consumo e outras situações, tentar que as pessoas que consumam não sejam dirigidas para um sistema judicial e sim, de acordo com as suas necessidades, sejam dirigidas para um serviço de saúde, quando isso fizer sentido, naturalmente. Noutros países as abordagens são diferentes e, portanto, usar drogas ilícitas também pode significar contactar com sistemas judiciais e portanto, consequências bastante sérias para a vida das pessoas. Então, acho que uma das coisas aí que o Felipe falou e que é bem importante quando a gente fala de uso de substâncias, né, seja por qualquer motivo e padrão de uso, a substância em si é algo que provoca alguma alteração, seja alteração cognitiva, seja do humor, seja das sensações, e o uso envolve questões biológicas, então receptores no cérebro, receptores pelo corpo, então tem esse lado biológico, tem a questão dos neurotransmissores, o cérebro, tem também a substância em si, então a capacidade que aquela substância tem de proporcionar efeitos positivos ou negativos, tem a pessoa que faz o uso da substância, então fatores psicológicos, individuais, e o que leva ao consumo, e tem o ambiente também, né, o contexto ali em que a pessoa se insere. Então, normalmente, e aí, falando um pouquinho da história, né, as substâncias, elas sempre foram usadas em um contexto ritualístico. Antigamente, era normalmente um contexto religioso e tal, e atualmente não deixa de ser um ritual utilizar substâncias, só que um outro tipo de ritual, então um ritual de lazer, de prazer, nas festas, com pessoas, sozinho, então tem vários padrões de uso, de consumo, mas sempre lembrando desses três aspectos, né? A substância em si, o indivíduo e o ambiente. A interação desses três faz com que a pessoa use mais ou menos a substância. Eu queria fazer uma pergunta para a Tereza, que é a nossa especialista em uso e abuso de substâncias. Mentira, só para deixar a Tereza tensa, porque ela estava com esse tema. Então... Eu já transpirei tudo aqui. Boa. Minha larga experiência em chemsex. E esse termo, né, a gente já falou no começo e falou agora, chemsex, é um termo que difundido no meio científico,
assim, a partir de 2016, por aí, que começam a surgir as publicações com esse nome. Felipe, o que é chemsex, afinal? Excelente pergunta. Por que é que nós estamos a usar um termo em inglês? Sim. Não é? Por que é que falamos em chemsex? Chemsex, que é um termo que, no contexto europeu, que na verdade surge muito no contexto europeu, surge muito à volta do que se passa em Inglaterra. É um termo que é usado inicialmente por pessoas que o fazem, portanto, algumas pessoas em Inglaterra estão a fazer qualquer coisa e chamam isso chemsex. Essa qualquer coisa que as pessoas estão a fazer depois chamou a atenção de vários serviços na Inglaterra, muito particularmente organizações de base comunitária. Algumas das pessoas que estavam na cena do chemsex também estavam na organização da base comunitária e, portanto, fizeram esta ponte. Para além das organizações de base comunitária, um pouco mais tarde, são os sistemas de vigilância epidemiológica, muito ligados à pandemia do VIH, que têm uma atenção particular para um grupo que são os homens que têm sexo com homens. Não se restringe a este grupo e é importante considerar outras pessoas, eu aqui também vou usar um termo em inglês, outras pessoas queer que estão no mesmo contexto e, portanto, que também merecem juntamente com elas. E então começa-se a produzir, não é? Acho que isto funciona como um exemplo. Em Portugal, a primeira vez que o termo chemsex entra, ou então volta um bocadinho atrás, em Inglaterra, quando o chemsex entra, quando se começa a notar que há muitas pessoas a serem admitidas na urgência por intoxicação por uma substância chamada GHB, que era uma substância da qual se falava pouco, nunca tinha estado colocada como problema de saúde pública até esse momento. Entretanto, também se percebe, particularmente em Londres, que estes casos vêm todos do mesmo bairro de Londres, um bairro onde existem espaços de socialização em que participam pessoas LGBT. E, portanto, começa-se aqui a ligar os pontos. Se a Inglaterra é assim, em Portugal começa-se a falar de chemsex a propósito, embora não haja propriamente uma ligação estabelecida, mas a propósito de um surto que acontece na Europa e que também inclui Portugal, lá em 2016, 2017, de hepatite A entre homens que têm sexo com homens. Este surto vem aqui renovar a atenção sobre o que é que andam os homens que têm sexo com homens a fazer quando têm sexo com homens, e a partir daqui vai-se buscar a questão do chemsex e acrescenta-se assim um bocadinho a despropósito o chemsex, então vai-se descrever o chemsex a partir do que se tem dito em Inglaterra, de uma forma algo desligada, parece-me, com o que estava a acontecer em Portugal nesse momento. E, portanto, o chemsex aparece, por um lado, foi um termo que veio das pessoas que praticavam, por outro, veio muito associado a estas mensagens ligadas à saúde pública. Para definir chemsex de uma forma simples, nós pegamos no chem e no sex, não é? Portanto, estamos a falar de um uso de drogas ilícitas. E estas drogas ilícitas são usadas para potenciar, favorecer, prolongar práticas sexuais. Daí a junção das duas ideias. É uma prática que está muito descrita para os homens que têm sexo com homens, ou seja, a maior parte dos estudos sobre chemsex, e quando vão procurar as pessoas que fazem chemsex e quando recolhem os seus testemunhos, os seus discursos, estão a encontrar homens que têm sexo com homens. E dessa forma, quando nós falamos em chemsex, estamos muito a pensar neste grupo e estamos muito a refletir sobre a relação deste grupo com as drogas ilícitas, com as práticas sexuais e com uma série de fatores que condicionam a sua saúde de uma forma mais alargada. Porque é isto que vai aparecendo quando vamos ver os discursos das pessoas de chemsex, quando investigadores fazem entrevistas aprofundadas com estas pessoas, quando fazem grupos focais e quando tentam, e quando ouvem e registram do que elas estão a falar de aspectos como viver com VIH, como é que vivem a sua sexualidade no contexto de viverem com VIH e as dificuldades em conjugar estes dois aspectos. Também encontram repetidas vezes o desconforto com a própria orientação sexual, um caminho de dificuldades de saúde mental que acaba por, eu não queria ser determinista, portanto, que vai anteceder o chemsex. E são estes pontos que vão nos chamando a atenção para muitos aspectos da saúde sexual e mental dos homens que têm sexo com homens. E, portanto, este termo que é inglês e que não está a falar de uma coisa que seja nova, não é? Tem estas vantagens. Há um outro aspecto ligado ao chemsex, que é chamar a atenção para as tais substâncias que antes não eram consideradas propriamente, não estavam sob tanta atenção, não é?
Uma é então o GHB, como vos dizia. Outra já tinha muita atenção, que eram a partir de uma planta do Médio Oriente, Oriente Médio, chamada CAT. Existem várias substâncias que são sintetizadas a partir dessa planta e elas entraram na Europa aí pelo final dos anos 2000. Como não tinham um contexto, portanto não eram ilegais, não constavam das listas, foi possível que fossem vendidas naquilo que se chamavam as smart shops. Portanto eram lojas, não sei se também, imagino que mesmo tenha acontecido no Brasil, mas lojas em que essas substâncias eram vendidas oficialmente como fertilizantes, mas toda a imagética à volta da loja tornava muito claro qual é que era o propósito das lojas. Portanto, elas foram vendidas aí até que foram ilegalizadas, ou seja, entraram na lista das drogas ilícitas, e a partir do momento em que isso aconteceu, deixam de estar à venda aí, estão à venda noutros lugares, obviamente. Estas substâncias, das catinonas, já tinham alguma atenção, e há uma terceira, que são os cristais de metanfetamina, que no contexto europeu também não eram propriamente das substâncias mais sob atenção, mas percebermos tudo o que já foi sendo visto e reportado muito nos Estados Unidos em relação com, tendo em conta a relação de muitos homens que têm sexo com homens com os cristais de metanfetamina, que é muito anterior ao surgimento do chemsex, nós percebemos que quando estamos a falar de chemsex não estamos a falar de uma coisa nova. Estamos a falar de um olhar novo sobre este tema. Eu tinha visto que uma tradução ao pé da letra seria sexo químico, né? E que essas drogas, assim, são muito usadas em festas. Parece que tem uma ligação forte com festas, com aglomerações, né? Assim, tipo, tudo que a gente não tá vivendo agora na quarentena. E uma das ideias seria esse sexo non-stop, ou seja, um sexo que durasse mais tempo, que fosse um sexo que permitisse mais práticas, né, de diversificar as práticas sexuais, que essas drogas, elas trabalham em cima da inibição e da excitação ao mesmo tempo, da euforia, né, então e muito relacionado à festa. E na prática é isso mesmo, assim? Tem essa questão social também? Como que é? Os contextos de chemsex são bastante heterogéneos e refletem os contextos da vida sexual dos homens que têm sexo com homens. Existem práticas de chemsex que envolvem apenas duas pessoas num apartamento, pessoas que habitualmente se conheceram através de um aplicativo. Existem outros que são festas ou sessões que acontecem em apartamentos, podem durar 2, 3 dias, que são, em termos dos seus participantes, são alimentadas via aplicativo, porque o aplicativo é uma forma de ir chamando cada vez mais pessoas, à medida que umas vão saindo, outras vão entrando, e, portanto, as sessões podem ser realmente muito longas. Literalmente. Exatamente. Entra, sai, pronto. A da altura se deixa de perceber mais ou menos a sequência. E as substâncias têm claramente algumas das substâncias têm claramente um papel nisto. As substâncias que trazem o aumento da energia, ou o aumento da capacidade de estar ativo, e que vão prolongando isto. Muitas vezes tem que haver ali uma outra substância, um inibidor da fosfodiesterase, um medicamento tipo Viagra ou do tipo do Viagra, que vai permitir que haja uma parte do corpo que consiga acompanhar o resto e, portanto, que isto possa acontecer, não é? E esse é claramente um aspecto importante. Existem outros espaços, como as saunas, que de alguma forma têm aqui uma nova popularidade, digamos assim, e que podem também ser o espaço onde as pessoas se encontram, podem até iniciar as práticas aí, e isso coloca-nos algumas questões. Quando falamos de chemsex que acontece em espaços comerciais, como uma sauna, pensamos muito também sobre como é que o próprio espaço gera as práticas de chemsex, como é que o próprio espaço gera ter clientes que estão intoxicados e que, dependendo do nível de intoxicação, podem estar com algum risco para a sua saúde, e como é que o espaço comercial vai responder a isto, seja uma sauna, seja um clube, seja um clube onde se organizam raves e festas ligadas à música, como é que respostas é que vão surgindo? Frequentemente vão surgindo respostas proibicionistas, em que as pessoas que estão sob efeito das substâncias são expulsas desses lugares e são deixadas à sua própria
sorte, digamos assim, não são protegidas, mesmo podendo estar muito intoxicadas e, portanto, aqui com algum risco para a sua saúde. Mas a verdade é que os contextos são muito diversos, mesmo as substâncias podem ter popularidade diferente dependendo da cidade onde se está, e naturalmente as pessoas acabam por aderir àquilo que é mais frequente e mais fácil de aceder na sua cidade. Isto terá a ver também com as rotas e a forma como as substâncias vão chegando, mas de facto há esta nota de diversidade em termos dos contextos, e o chemsex também pode implicar encontros mais curtos, de 2 horas, e um uso de 1 ou 2 substâncias, e uma prática menos focada na duração e mais focada em potenciar as sensações ou em facilitar. E isto aqui é uma questão que chama muito à saúde sexual, que é ser a substância que vai permitir que a prática sexual aconteça, porque num dado momento, sem a substância, a prática sexual dificilmente vai acontecer. Isto é uma das coisas que nos chamam a atenção em termos de... Que eu tenho estudado chemsex já há um tempo, algumas coisas me incomodam um pouco nesse termo. Então, primeiro, que chemsex não tem um conceito que as pessoas usam de maneira universal, assim, né? Então, varia, como o Felipe disse, na Inglaterra de um jeito, e quais seriam essas substâncias, e ficou muito nichado na população queer, ou na população de homens que fazem sexo com homens. Só que se a gente ampliar o conceito de chemsex para o uso de substâncias em um contexto sexual, isso traz um N muito maior de pessoas e de possibilidades de interações, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, no Brasil, mesmo antes de existir esse termo chemsex, né, e que no Brasil também é muito nichado, muitas pessoas faziam uso de cocaína num contexto sexual, e que faz mais parte da nossa realidade do que sais de banho, as cationas, né? Ou se a gente for pensar o uso de álcool, o uso de maconha. Então, para mim, é algo que a gente precisa discutir como profissional de saúde, realmente o que seria chemsex, e principalmente o que seria chemsex no Brasil e nos países mundo afora, porque as realidades realmente são diferentes. E aí, por exemplo, no Brasil, usa-se muito o termo aditivo, ao invés de usar chemsex, né, que envolve também o uso de muitas substâncias. Eu acho que é isso, só para situar também um pouco da nossa realidade, e aí à medida que fomos conversando, eu vou também falando um pouco mais sobre o que a gente vê aqui no Brasil. Ana, você queria falar e eu te interrompi. Não, eu estava pensando exatamente isso, Bê. Aqui no Brasil, a gente já vê esse uso, né, esse sexo químico em vários momentos, em várias interações, né? Então, acho isso uma coisa. E a segunda coisa que eu puxaria também para nossa conversa é essa parte do prazer sexual e a performance sexual. Como esse chemsex fica associado a essa questão do prazer, e como fica associado também à questão da performance. Pensando no GHB como uma droga, inclusive, que apaga, né, que inibe profundamente todo o sistema motor, inclusive, tudo, dá um pane no sistema, né? Sim, a pessoa cai, dizem aqui no Brasil. Como dizem, exato, a trava. Dá uma cai. Trava. A gente usa o termo cair. Quando a pessoa intoxica de GHB, a pessoa cai. E ela faz isso porque quer, porque gosta, né? Qual é esse prazer? Qual é esse lugar de eu me apago para eu ter uma relação sexual que eu não vou nem lembrar depois, que eu não vou entender depois. Eu acho que isso entra muito no elemento individual, porque se a gente... Chemsex, né? Chemsex é uma questão que acaba direcionando para a gente compreender o uso e abuso de substâncias de um contexto específico, mas pensando numa realidade clínica, o porquê as pessoas fazem uso de drogas e abuso, né?
eu penso o seguinte, numa relação de prazer, né? Por que eu preciso fazer uso, então, das drogas ou abuso das substâncias relacionado ao prazer? Será que eu posso estar com algum sintoma depressivo, por exemplo? Daí é mais difícil alcançar. Isso é muito comum na clínica de sexologia, né? A dificuldade de sentir o prazer, e encontra no chemsex uma maneira, né, de começar a resgatar esse prazer, mas se você investigar mais a fundo, o que tem é uma questão depressiva. Ou ansiosa, né? Ou ansiosa, e que isso acaba funcionando como uma automedicação exagerada para resolver uma outra problemática. Na performance eu também acho, daí entra questões de inibição social muitas vezes, né? Para mim o chemsex já começa, ai gente, vou tomar aquele vinhozinho pro encontro para eu ficar mais, sabe, relaxado. Eu pensei pacientes vagínicas que sim, muitas vezes indicam colocar botox para diminuir a questão da sensibilidade vaginal, ou mesmo essa coisa do vinho que você falou. Já tivemos pacientes que queriam ser sedadas para tentar fazer, e que já tiveram médicos que falaram isso, não é mesmo, Tereza? Que falaram para sedar paciente e ou o médico mesmo fazer uma introdução ali de dilatador, ou o marido ir lá, exato. Sexologia é selvagem. Essa foi a nossa cara quando a gente escutou isso, tipo... Eu acho que todos nós temos o nome disso na cabeça, não é? Sim. Mas não precisa ficar só na cabeça, gente. Pode falar. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Exato. Então é a questão da relação que a pessoa estabelece com a droga nesse contexto, né? Eu como sou a fada da parafilia... Vamos colocar a parafilia aqui. Quando eu fiz o meu estudo, né, eu vi que tinham algumas pessoas que faziam uso também de substâncias para masturbação, principalmente contexto assim de asfixiofilia, quando a pessoa se asfixia, né, para chegar ao orgasmo, um orgasmo tipo aumentado. Então, se a gente for ver, acaba sendo um espectro assim, né, de potencializar a excitação e o desejo sexual. De fato, como o Rafael falou, eu acho que são questões super individuais. Até você estava falando assim, uma pessoa que não conhece a outra, ou que é tímida. Se a gente for pegar agora durante a quarentena, não sei, no contexto de um casal que tá ali o dia inteiro junto e a libido foi lá para baixo, e aí acaba fazendo uso, né, de alguma coisa para favorecer a atividade sexual, já que tá mais difícil, assim. Então, eu acho que a gente pode observar em uma infinidade de contextos, né? Apesar de esse fenômeno ter sido caracterizado mais na população LGBT, eu acho que a tendência é que isso se difunda, né, cada vez mais em relações hétero, em relações, todas as relações possíveis, inclusive as individuais, né, as relações de masturbação, né, em que não tem necessariamente alguém ali junto. Lembrei da Mauri Júnior, que falava que ele tomava uns goles para ficar lubrificada. A Mauri Júnior, oi! Olha, Felipe, não queira saber. Não queira, Felipe. Não queira. Só dou uma dica, depois dá um Google, a Mauri Júnior entrevistando Leila Lopes. Ok. Fica a dica. Só não procura a data do negócio. Eu ia comentar assim, que a gente falou um pouco do álcool, né, como se fosse aí sendo uma substância. A gente falou de maconha, a gente falou de outras substâncias, mas assim, existe um limiar, pelo que eu entendi, por exemplo, desse GHB, da metanfetamina, né, que é um limiar às vezes muito curto entre o que daria o efeito de prazer e o que seria deletério, assim, o que provocaria aí danos, né? Às vezes aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, enfim. Então, assim, será que dá para colocar tudo dentro de uma categoria só? Já que a gente falou, assim, de álcool, de maconha, de cocaína, dessas outras substâncias. Então, assim, daria para considerar tudo isso como dentro do que se diz chemsex ou não? Como que é isso?
polêmica. Estava aqui a apontar várias coisas do que vocês foram falando, porque este é um tema que puxa para um lado, puxa para o outro, tem imensa coisa para se dizer. Pegando na questão do que é que cabe dentro deste tema, deste termo, não é? Esta palavra serve para quê? Há momentos em que me parece que a palavra é mais útil para os profissionais do que para quem o faz, porque fora do contexto específico, como por exemplo vos dizia, em Inglaterra, que o termo até aparece durante as práticas, e portanto certamente é um tema que faz sentido lá, como outros termos em inglês que vêm da prática, não é? E depois é que passaram para o discurso dos técnicos. Mas como nós já estamos noutros contextos, não é? A partir do que será a internacionalização da atenção sobre o chemsex, à medida também que as práticas sobre chemsex se vão tornando ou mais frequentes ou mais notadas em diferentes geografias, nós muitas vezes estamos a dar a isso o nome de chemsex quando as pessoas dão outros nomes completamente diferentes e não fazem a associação que nós estamos a fazer. E nós até corremos o risco de estar nós a explicar, olha, o que faz chama-se, quando isso não faz qualquer sentido, não é? Ou quando queremos passar informação e estratégias para as pessoas, estamos a usar isso dentro do chapéu do chemsex, quando o chemsex para as pessoas pode ser um termo que não nos diz rigorosamente nada. Chemsex tem esta instabilidade, não é um termo que esteja propriamente fechado, isso até pode ser muito positivo. Essa instabilidade certamente também vem do facto de ser um termo que tem 10 anos distante, não é? E, portanto, nós temos sempre esta dificuldade de perceber até onde é que podemos levar o termo chemsex, o que é que fica dentro, o que é que fica de fora. Não sendo um termo propriamente usado pelas próprias pessoas que praticam, e sim, aqui, fora dos contextos, fora do Reino Unido, por exemplo, não é? Um termo que acaba por estar mais na cabeça dos profissionais do que das pessoas que o praticam, parece-me ter mais interesse pensar o que é que o termo nos traz, não é? Há aqui um ponto muito importante, que é, não se pode achar que só se fala de consumos sexualizados nas pessoas queer, e que para as outras pessoas isto não é uma questão. Por exemplo, esse é um ponto muito importante. Uma discussão que o chemsex veio aqui forçar, dar mais ênfase, pelo menos na Europa, tem a ver com as competências que as pessoas que trabalham nos serviços ligados às substâncias, quer na redução de riscos, quer nas situações em que as pessoas estão a ter dificuldades em relação às substâncias. Dentro dessas dificuldades, algumas são situações de adição. Que competências é que os serviços têm para abordar, ao mesmo tempo que abordam estas questões ligadas às substâncias, que para eles já são mais ou menos rotineiras, mas aqui a questão é que nem sequer são as mesmas substâncias, não são substâncias muito habituais, portanto os serviços têm que ir aprender mais qualquer coisa sobre estas substâncias, e além disso, às substâncias novas, digamos assim, associa-se às práticas sexuais, e falar sobre sexualidade, e falar sobre as práticas sexuais, e falar sobre estas questões de dificuldades do desejo, ou procurar uma certa experiência sexual. Que competências é que estes profissionais dos diversos campos à volta da saúde e das substâncias têm para abordar e para acolher estas pessoas? Como o chemsex vem muito pegado na questão dos homens sem sexo com homens, também veio levantar a questão das competências em relação a trabalhar com pessoas queer. E nessa lente tem esta vantagem, não é? Agora, certamente não pode ficar aí. Não pode ficar aí, não é? Porque haverá outros pontos, outras pessoas com questões diferentes, mas que também se enquadram dentro dos consumos sexualizados, e elas também vão precisar que os serviços tenham competências específicas, não é? E, portanto, acho que para além da questão do que é que cabe ou não dentro do chemsex, que pode ser não muito claro, uma coisa que me parece bastante clara é que esta questão das competências em termos de abordar a sexualidade e de ter competências em termos de estabelecer uma relação, uma empatia e uma compreensão, digamos, compreensão no sentido de perceber o contexto do qual a outra pessoa está a falar em relação às pessoas LGBT. Isto é super necessário e certamente vamos, ao fazer este caminho, percebendo que haverá aqui outras questões a somar e portanto, a não ficar por aqui. Havia aqui imensa coisa que eu apontei aqui. E então... Uma coisa que eu queria falar... E depois vocês organizam, que é... E muito aqui a pensar na Marina,
que é esta, e a Ana também falou um bocadinho sobre isto, que é a questão da dor, quer nas práticas vaginais, quer nas práticas anais. E então eu não sei se vocês, se vos ocorre também conversar um bocadinho à volta disso, depois daquilo que o Bernardo vai dizer. Não, o que eu ia dizer, calma aí que eu vou lembrar. Vais lembrar daqui a pouco. Depois eu queria só a gente tentar contextualizar um pouco com a quarentena, e vocês que principalmente trabalham assim, com públicos que fazem uso, né, de chemsex, como é que está o comportamento de uso dessa substância atualmente, né, que eu acho que é algo interessante da gente trazer. Eu acho, na minha opinião, que aumentou ou se manteve, enfim, é uma dificuldade que está presente nos relatos e nas queixas, assim como pessoas, em geral, eu tenho escutado uma grande maioria de pessoas relatando algum tipo de uso, né, de álcool, aumento de substâncias previamente que já faziam uso. Você citou um bom exemplo, falando de casais que estão com a libido baixa e às vezes, para se forçar a essa situação, acabam fazendo uso também. Que a quarentena é convidativa como rota de fuga algum tipo de uso e abuso, às vezes. Não somente para o sexo, mas eu acho que volta para a questão de saúde mental em geral, de às vezes fazer uso desse tipo de recurso para alívio de ansiedade. Lembrei! Arrasou! Ao longo da conversa, o Felipe falou uma coisa que eu também acho bastante importante a gente abordar, e que foi até uma das coisas que é um dos assuntos que eu pesquiso e tal, e que eu apresentei no Mundial de Psiquiatria do ano passado, que é o uso de substância nesse contexto sexual e estratégias de redução de danos. Eu estudo essa parte, mas eu lembrei disso por causa do que o Felipe falou, que é como é o sexo sem a substância. Porque, assim, se a gente pensar que durante muito tempo o sexo só teve sentido, ou não só teve sentido, mas teve um sentido aumentado sob o uso de substâncias, quando a gente fala de tratamento para o uso de substâncias, aí fazendo esse paralelo, né, o objetivo que a gente, normalmente, as pessoas têm no imaginário, o objetivo do tratamento de substâncias é a abstinência. Agora, se você fala de uma substância que é utilizada num contexto sexual, para você tratar isso, a pessoa teria que fazer abstinência de sexo, teria que ressignificar toda a prática sexual dela, e aí entra uma questão bem, bem complexa, né? E que também a gente pouco fala disso. E depois, eu acho que a gente pode discutir isso. E mais uma coisa que é importantíssimo que o Felipe disse, que esse assunto aborda tudo que a sociedade higienizada varre para debaixo do tapete, né? Que é o uso de substância, sexo, talvez perversões, né? Sexuais, então comportamentos sexuais não que são tidos como atípicos. Então a sociedade já varre isso para debaixo do tapete e, teoricamente, o lugar que a pessoa teria para acessar informações, para discutir sobre isso, que seria com os profissionais de saúde, muitas vezes ali também é um local de julgamento, né? E aí também é outro problema grande. Tem por aí, assim, tipo, compulsão por sexo, compulsão por alimentos, como é que a gente... Qual é essa linha, né, da abstinência? Então, a dissociação que o Bernardo sugeriu, ela é complexa, sim, entre a substância e o sexo, quando estão muito entrelaçados. Aí que eu acho, né, existe sim saída, existe sim possibilidade, né, uma equipe, uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade no tratamento, onde entra psicólogo, sexólogo, psiquiatras, ginecologistas, urologistas, para a gente pensar juntos, porque vários podem ser os fatores, de neuroquímicos a um fator fisiológico, a um fator psicológico, social, moral. Aí, meu amoralista, né, Ana? A gente pode dar aqui um dia de motivos.
E ainda vai ser pouco. E ainda vai ser pouco. Mas sim, existe a forma, porque me fez lembrar, inclusive, que às vezes, até por esse casal, Marina, que a gente estava comentando, que está ali, né, dentro de casa, na dificuldade de A2 e tudo mais, e associam, acabam trazendo para o sexual. Eu noto que a droga, por exemplo, ou essa prática, muitas vezes também vem para cobertar outros problemas do casal, entende? Que se sai a droga, porque daí, né, qual que vai ser o problema? Aí entra diálogo, relação, traição de 20 anos atrás, porque tua mãe disse, porque não sei o quê, enfim. Então, a questão é, primeiro, desassociar, buscar ajuda, né, quando você notar que existe prejuízo, até é legal da gente levantar, né, a parte clínica, qual é o problema disso? Gente, quando já é prejuízo, acabou, né, se precisa disso para o prazer, quer dizer que alguma coisa errada está acontecendo, porque o prazer sexual poderia e deveria ser instantâneo, né? Ou espontâneo, desculpa. Mas, como? Primeiro é preciso trabalhar o sexo, depois é preciso trabalhar a função estabelecida com a droga, né? Onde que entra. E eu continuo achando que é isso, assim, a gente precisa começar a repensar as performances sexuais, né? Outros pulos aí de quais são essas necessidades, aonde está cada um. E essa questão, Rafa, que você falou, eu acho que é bem por aí. A droga entrando, principalmente na quarentena, que a Marina falou, a droga entrando nesse lugar da automedicação. Exato. Da automedicação, onde eu estou ansioso, eu não sei lidar com essa angústia, eu não sei lidar com o que eu estou sentindo, eu me medico. Me medico como? Com droga, que é o mais rápido. Vou polemizar mais um pouco, porque assim, a gente falou do desfecho ou do uso de uma maneira negativa para um espaço de faltar alguma coisa ou para estimular, diminuir problemas e tal, mas também existe a possibilidade de um uso porque é gostoso, a pessoa já tem uma vida sexual boa, tem uma relação boa e resolveu acrescentar algo ali, da mesma maneira que algumas pessoas acrescentam uma corrente, acrescentam uma roupinha de couro. Começa. Um terceiro, um quarto, sei lá. Existem pessoas que adicionam aditivos. Nem sempre é um problema. Realmente. Não, mas eu acho que a gente foi para um lado de abuso. Sim. A gente foi para o lado de quem usa sem ter sem ser só recreativo, digamos assim. Então, acho que aí sim é um problema. Que eu acho que foi o que o Felipe falou. Uhum. Pelo que eu do entendi, abuso. O termo chainsex, ele não necessariamente tem nele embutido um problema, né? Eu acho que chainsex, caracteriza um tipo de comportamento. Falou a fada da parafilia, né? Nada problema. Ela falou, gente, quem sou eu? Que nem, tipo, o comportamento parafílico. Tá aí que você queria, garotinha. É a palavra porque né? Não é um diagnóstico, não é nada assim, é só um termo que caracteriza uma manifestação. Então, acho que é legal deixar claro isso, que chemsex não é uma doença, não é um distúrbio, é um comportamento humano que está também relacionado ao uso de outras substâncias. Né? Acho que como essas substâncias são um pouco mais recentes, num contexto um pouco diferente, eu acho que elas ganharam um nome diferente, mas as pessoas já fazem esse uso das substâncias para relação sexual há muito tempo. Eu não sei, mas a visão que eu tenho, assim, é que tudo isso está muito relacionado à baixa autoestima também. Então, acho que são públicos, talvez, aí, diferentes, mas uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que sofre preconceito, uma pessoa que sofre com estigma, eu acho que se coloca numa situação maior de risco. E aí, talvez, esse limite entre o que é recreativo e o que é prejudicial acaba se perdendo, porque se coloca nessa situação maior de risco, né? Às vezes risco até de infecção sexualmente transmissível, se a gente for pensar. Eu acho que assim, os trabalhos e os profissionais de saúde, eles precisam investigar esse tipo de contexto, né? De um uso mais abusivo, de algum transtorno que esteja
encoberto por isso, ou de alguma baixa autoestima, que nem a Tereza está falando, ou de um uso num contexto em que a pessoa se coloca em risco. Acho que tudo isso é importante, né? Mas eu acho que é legal a gente pensar de uma forma mais aberta, porque, que nem a gente está falando, muitas pessoas chegam e falam isso para os seus médicos, e além do médico não entender, ele pode ser moralista, pode falar que isso é errado, sei lá, pode colocar um peso numa coisa que talvez não tenha esse peso. E à noite ele vai lá e fuma para dar uma transada. Exato. Eu já tive paciente que foi a médicos em geral aí, e que às vezes um deles já me pediu para eu fazer uma cartinha explicando o que é que ele usava, qual era o impacto disso nas queixas físicas que ele tinha, porque o médico, ele tinha certeza que o outro médico não ia ter a menor noção do que era, por exemplo, GHB, do que era poppers, né, coisas nesse sentido. Então, é complexo, né, e eu acho que tem realmente que entender, e aí não só nesse contexto sexualizado, né, do uso de substância, mas do uso de substância como um todo, e também nas práticas sexuais, que é o que a linha do normal e do anormal, do que é recreativo, do que é social, do que é abusivo, do que é dependência, e do que é se colocar em risco, porque eu acho que existem questões nesse se colocar em risco, que seria se colocar em risco porque a pessoa está tão intoxicada que não sabe o que vão fazer com ela, então ela fica à mercê de outras pessoas, se colocar em risco por uma vontade própria, então eu tenho essa pulsão de morte, digamos assim, beijo psicanálise, beijo Freud, e precisa da substância para conseguir dar vazão a isso. Então, tem um monte de coisas, são vários pontos aí, e que a gente poderia ficar discutindo horas e horas e horas. Mas já estamos com o nosso tempo. Por que não? Quase acabando. Não é mesmo? Gostaram? Eu queria só citar mais uma coisa. Diga. Vinil inflável. Olha, polêmica. Oi? Olha. Só uma coisa. Procurem depois no Google. Foi só uma citação. Não, só para falar, não sei, aí uma curiosidade, não sei para o Felipe se tem esses outros nomes em Portugal. No Brasil, a gente tem nomes próprios para substâncias, principalmente relacionadas a chemsex. Não é, Ana? Não é, Ana? Peraí que eu vou pegar a lista que eu vou ler todas. Só para contextualizar, gente, a Ana hoje veio desesperada falando que ela não sabia o nome que os jovens chamam as drogas hoje em dia. E se for jovem LGBT ainda, fudeu mais ainda, que a gíria fica mais específica ainda. Mas, Bernardo, divide um pouco com a gente. É muita gíria. Vou usar algumas. Então, por exemplo, Patrícia. Se a Ana não sabia, imagina a Tereza, hein? The Shade! Gente. Michael Douglas eu sabia, hein? Michael Douglas. Olha, Tereza! Eu só sabia o padê. Rolou na gineco. Vai lá, Ber. Patrícia, rolou quem é Patrícia? Quem é Patrícia? Vem de padê, que é cocaína. Gisele de GHB. Keila, ketamina. E a Bárbara? Quem é Bárbara? A Bárbara é uma discussão complexa também, porque pode ser bala, pode ser... Eu vi uma referência que seria barbitúricos, mas eu achei tão vintage que os jovens não iam botar Bárbara de barbitúricos. Pra mim... Essa parte é minha, né? A minha geração acho que colocaria. Eu fico com a bala. E Michael Douglas, Tereza? Quem é Michael Douglas, Tereza? Michael Douglas é o filho do Kirk Douglas. MD, você que é isso, MD. MDMA. Mas, gente, então, foi bem legal essa parte, inclusive final, que é justamente, não estamos aqui para condenar a prática, até enfatizar e entender, ou tentar compreender, né, qual é o limiar de, clinicamente falando, pode se tornar um problema, diferente de um comportamento livre, seu corpo e suas regras. Tereza que disse, não fui eu.
Beleza? Então, eu acho até a palavra prejuízo ajuda a gente a mais ou menos tentar nos guiarmos, né? Prejuízo social, financeiro, psicológico, mental, o que mais, gente? Emocional, físico, por aí vai, né? Olha, gente, não fazia ideia desses nomes. Tô com a Tereza, que só sabia do MD. Olha lá, Giovana. Oi, Giovana. Escreveu aqui. Manda beijo pra Giovana, gente. Giovana, tamo aproveitando, junto, vamos mandar um beijo pro pessoal que tá participando. Tem o Vitor Hugo. Vocês conhecem Vitor Hugo, gente? Não. Não conhecem? Acho que casou faz pouco tempo. Casadinha aí. Casou no começo do ano passado. Acho que eu fui nesse casamento aí. Temos a Dani Carneiro. Beijo, Dani. Nossa ouvinte das antigas. Ouvinte assídua. A Dani. Tem a Thalita Carolina, que ela tá desde ontem, gente, acompanhando, super animada, esperando a nossa live. Tá, muito obrigado pela participação de vocês. E é isso, gente. Se droguem, a louca. Calma, que a gente agora vai fazer aquele encerramento, porque primeiro, Felipe foi o nosso primeiro convidado, né? Então vamos elaborar como a gente agradece o convidado, tá? Obrigadão. Valeu, hein? Foi fixe. Boeda. Viu? Tô falando português de Portugal. Tô bem bilíngua. Boeda fish. Beijinhos grandes, né? Beijinhos grandes, exatamente. Beijinhos grandes. Felipe, abra o seu coração, conte pra gente como foi participar aqui desse podcast maravilhoso, ter a oportunidade de discutir com pessoas tão maravilhosas quanto a gente. Eu tenho medo, vocês vão ficar muito convencidos, se achando, vão ficar assim com o ego lá em cima. Foi ótimo. Obrigado. Foi assim uma conversa muito boa, eu já tinha dito que ia ser, portanto eu já sabia. Mas foi muito bom estar convosco. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Ó, gente, só mais um comentáriozinho aqui. Melhorei. Ó, Giovana Rezende acabou de mandar um comentário falando: pessoas, boa tarde. Ainda no contexto de performance, como estamos com esse assunto bem alto, vocês conseguem falar um pouco sobre a hipersexualização do homem e da mulher negra? Ou trazer como pauta para uma próxima live? Ela tá lendo as nossas conversas. Ela tá lendo as nossas conversas, Giovana, hackerzinha de WhatsApp. Estamos conversando, amor. Anônimos. Você é do Anônimos, Giovana? Ela é do Anônimos, Giovana. A gente tem uma listinha aqui. Nós vamos, Giovana. A gente, inclusive, estamos... enfim, não vamos soltar spoilers, mas trazer uma convidada ou um convidado que poderá falar até num lugar de fala a respeito desse tema. Mas obrigado pela dica. Acho super válido. Finais. Ai, gente, que eu tô muito feliz de estar de volta, queridas. Que se preparem, né? Felipe, o nosso ego já tá grande, que é a segunda temporada. Eu não sei. Mas muito, adorei fazer hoje live com vocês, pessoal. Adorei retornarmos e com essa proposta nova com os convidados. Gostei muito. Obrigado, Felipe, novamente. Obrigado, meus amigos e amigas do coletivo, sempre bom estar com vocês. E aguardamos ouvintes para os próximos episódios. Teremos sorteios, a louca. De nudes, gente, daí olha. Eu não sei se vocês repararam, mas o B e o Rafa estão de paetê. Sim, e de microfone. Eles já se mexeram bem. Agora que diz, só no paetê, gente. Olha isso. É para fazer coletivo de dois. Um beijo coletivo de dois. Beijo. E é isso. Obrigado, pessoal. Alguém mais? Por Também favor. Queria agradecer. Eu achei que foi muito legal. Como sempre, eu acho que a gente aprende muito. Obrigada, Felipe. E eu acho que foi um conteúdo bem bacana, pouco discutido. E eu acho que valeu. Começamos bem a segunda temporada. Obrigada, achei que foi maravilhoso. E volte sempre. Tomara que tenhamos outras pautas para você voltar. Eu também adorei. Você quer falar antes, Ana? Fala, dá um beijo aí pro Não pessoal. quero falar. Manda beijo, Ana. Manda beijo, Ana.
ser mal educada, menina. Um beijo. Chama Pronto. seu pai aí. Chama seu pai pra conversar com ele agora. Bom, eu adorei também, nota 2, tá? Parabéns. Queria agradecer mais uma vez o Felipe, que prontamente aceitou o convite, que escuta a gente de Portugal. Este é o Felipe de Portugal, um beijo para você. Felipe, um grande beijinho. E, para finalizar, gostaria de lembrar a todos, nosso podcast está onde, gente? Está no Spotify, Apple, Deezer e o Google liberou pra gente. É isso aí. Então, arrasou, Google! Agora a gente tá no YouTube também. Isso, agora e no Face também, não é no Face? Isso, estamos no Face, no YouTube. No YouTube, nosso canal chama Coletivo Ser. No Face é coletivoser.podcast. O nosso Instagram continua o mesmo, Coletivo Ser. E você que vai nos ouvir no iTunes, no podcast da Apple, por favor, dê 5 estrelinhas. Fomos 6 hoje, você pode escolher uma pessoa para ficar sem estrela, tá? Não vou falar quem é, mas a tem que ganhar, ok? Oi, Ana! Baixe a gente, leve o Coletivo Ser com você. É isso aí, gente. É muito legal fazer isso. Não é? Tipo, ó, eu tô com o Rafa aqui e a Tereza aqui, ó. E lembrando também, você, nosso querido podcaster, nosso querido Coletivers, o nosso episódio também está disponível em vídeo. Então você pode acessar e ver a nossa discussão, ver os nossos belos rostos no YouTube. No Mas isso é uma novidade, Bernardo. Sim, é uma novidade. O patrão ficou maluco. Coletivo Ser. Venha ver a nossa carinha. É isso aí, estamos lá. Comente, que a gente fala. Uma coisa que hoje a gente fez isso. Que eu esqueci de falar, mas vou falar no podcast para vocês e aí vocês repassem, tá, gente? Que é o seguinte: se inscreva no nosso canal e aperte o sininho. Aperte o sininho! É isso, Tereza. Gente. Um beijo. Vamos dar beijo. Pronto, acabou. Beijo pessoal. Beijo. Obrigado. Beijinhos grandes. Tchau, tchau.